Olá pessoal, tudo bem? Hoje com muita satisfação eu passo por aqui para a gente gravar esse conteúdo. Estou vindo de um evento agora realizado há poucas horas na Federação da Agricultura do Estado de Goiás, onde mais uma etapa de um projeto que a gente vem participando junto com o IFAG e que eu aproveito já para parabenizar todos os líderes, os empresários, os classistas, toda a equipe de profissionais que está envolvida na realização da Expedição Safra, e dizer que é muito bom ver, mas muito bom mesmo, ver se materializar ideias, sonhos. Eu, particularmente, sou um sonhador inveterado e um empreendedor compulsivo, e que ainda tem um lado idealista muito forte que me leva a acreditar que a gente realmente pode construir e deve construir um mundo melhor e um Brasil mais decente. Então, eu passo aqui hoje para falar 3 palavras. A primeira palavra, gratidão a Deus por nos permitir, participar de momentos tão interessantes como esse, oportunidades tão diferenciadas onde a gente tem condições de ajudar tantas pessoas que se dedicam a essa tarefa árdua que é produzir alimentos, que é gerar energia para manter a vida. Então, gratidão a Deus por essa possibilidade. Segunda coisa, alegria. Muito bom, vi pessoas de diversas idades, vi pelo menos 3 gerações distintas hoje dentro da federação, envolvidas ali na mesma causa, que é buscar um maior conhecimento para, de fato, apoiar os produtores rurais, que são os grandes protagonistas desse universo, da produção. E, em terceiro lugar, me veio muito a palavra respeito. Que quando eu vejo um movimento dessa envergadura, eu me lembro do quão respeitoso deveria ser o trato com quem se dedica pela causa de produzir algo, de transformar uma semente em um fruto, transformar uma semente em um grão, para que esse grão possa ser transformado em diversos outros produtos que não só vão garantir a sobrevivência, mas vão gerar muita satisfação nas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, me veio a falta de respeito que essa nossa classe tem. E a miopia que a maioria de nós hoje está. Poucas horas atrás, eu tive acesso a partes do discurso do novo presidente dos Estados Unidos, onde uma menção que ele faz ao nosso país é: nós não precisamos deles, eles precisam muito mais de nós. E isso me deixa muito triste em ver a visão quão limitada, que algumas lideranças, ainda mais lideranças desse porte, têm em relação ao que o mundo precisa para funcionar de fato. E a primeira coisa que a gente precisa para funcionar de fato é respeito. Respeito à interdependência e à interconectividade, porque tudo que nós fazemos, nós dependemos uns dos outros. E toda a nossa vida está interconectada. Então, hoje eu fiquei feliz quando o presidente da federação mencionava sobre a projeção de safra em cima dos primeiros estudos, quando Goiás vai apresentar um crescimento entre 14% e 21%, chegando aí a 20 milhões de toneladas de soja na safra 24-25. Meus amigos, só para vocês terem uma ideia da relevância que é isso, a safra de soja Brasil, na virada de século, de 99, 2000, era de 30 milhões de toneladas, a safra brasileira inteira, tá? Que hoje é uma safra que ultrapassa 150 milhões de toneladas. Então, eu quero lembrar vocês o seguinte: pouquíssimos lugares do mundo teriam condições de fazer o que o Brasil fez. E o mérito disso não está em governante nenhum desse país. O mérito nisso está na capacidade, na coragem, na resiliência, na resistência e na disposição do brasileiro, do produtor rural brasileiro. E vamos só lembrar o seguinte: 30% do PIB, mais uma vez, eu já falei isso algumas vezes, hoje eu vou reforçar. Hoje o vice-presidente mencionou isso lá, e eu quero dizer o seguinte: para nós termos o direito, de falar que nós temos o poder de gerar 1/3 do PIB nacional, nós temos que lembrar o seguinte, que é toda uma cadeia envolvida, interconectada, interdependente,
para que a gente alcance esse valor. Então, para você ter uma ideia da robustez de Goiás hoje no cenário nacional e até mundial, e por que eu digo mundial? Sem arrogância nenhuma. Eu cresci ouvindo um dos maiores líderes empresários que eu conheci na minha vida, que chamava-se Dr. Gilson Amaral Brito, meu finado pai. Eu cresci ouvindo dele que nós seríamos o celeiro do mundo. E naquela época eu era um menino ainda, na década de 70, e achava aquilo meio idealista demais. E hoje eu quero dizer, meu pai, daí onde o senhor está aí no céu, que eu tenho certeza que o senhor está aí gozando do descanso que lhe foi prometido, que nós nos transformamos sim no celeiro do mundo. Hoje 22% da soja do mundo está no Cerrado brasileiro. E o Goiás é um dos grandes representantes desse bioma do Cerrado. Então, nesse sentido, eu queria relembrar que para se garantir o transporte, que é um dos gargalos que foi mencionado hoje no evento, seria o transporte. Nós precisamos hoje, só para você ter uma ideia, para escoar esse volume de produção só de Goiás, seriam hoje mais de 400 a 500 navios. Tá? Então, vamos lembrar que a gente não consegue atracar mais de alguns poucos navios num porto simultaneamente pelo tamanho desses navios. Então, vocês imaginam o desafio que é ter toda uma logística de transporte, de deslocamento de produtos, de armazenagem por mão de origem, armazenagem por mão de destino, para garantir a eficiência dessa logística. Para vocês terem uma ideia, são mais de 400 mil carretas para transportar uma safra do tamanho da de Goiás. Então, vamos imaginar a quantidade de postos de combustíveis que nós temos que ter, a quantidade de frentistas. Vamos imaginar agora a quantidade de estradas vicinais, e nisso eu já aproveito para citar outro gargalo, e o desafio dos prefeitos recém-impostados, porque as estradas vicinais são de responsabilidade do poder municipal. Mas vamos lembrar, boa parte dos municípios brasileiros são refém do Fundo de Participação pela incapacidade deles de gerar renda própria. Então eles acabam dependendo de um mecanismo fiscal e político que foi implementado na nossa Constituição, na última Constituição promulgada, onde se criou uma dependência da maioria dos municípios com fundo de participação. Então, nós vamos ter que lembrar o seguinte, quando a gente lembra e entende da interconectividade, da interdependência, nós vamos lembrar que para essas carretas se movimentarem, para transportar soja, que esses heróis, esses bravos produtores rurais brasileiros conseguem produzir, precisam de postos de combustíveis, que vão precisar de terminais de combustíveis, que vão precisar de caminhões, e não são autônomos, são caminhões com motoristas e bons motoristas. E vamos lembrar que, eu estou falando de 400 mil carretas, se a gente fosse falar bitrens, mas considerando que algumas dessas estradas não passam bitrem, vai ter que passar uma carreta convencional, ou até mesmo um caminhão trucado em alguns lugares. Tá? Então, o volume de transportadores, ou seja, de outros heróis que nós precisamos para deslocar essa safra, é um outro desafio. Agora vamos relembrar, essa soja que é plantada, colhida e retirada dessas fazendas precisam ser levada para armazéns, para que esse grão possa ser preparado, possa passar por um processo de secagem, para que ele possa ser armazenado e movimentado a contento e num calendário também de comercialização, que precisa lembrar o seguinte, o destino da soja, a próxima etapa da soja, gente, é uma indústria de processamento. Ou seja, quando o agro começa a ganhar o direito de dizer que tem aí os 30% do PIB. Por quê? Porque toda essa soja produzida, ou ela vai ser embarcada para um navio para ir para o mercado externo, lembrando que a gente exporta hoje 40% do volume da nossa soja hoje é exportada in natura, permitindo que outros países agreguem renda, gerando emprego, gerando riqueza no país deles, mas isso é um assunto para uma outra oportunidade. Os outros 55% a 60% ficam no mercado interno, que vão ser direcionados para quê? Para grandes indústrias de esmagamento de soja, do qual o próximo produto que sai disso, tá, é o farelo de soja e o óleo de soja. Então vamos relembrar o seguinte, nessa hora acontece uma grande agregação de valor nesse projeto, onde uma saca de soja de 130, 140 reais se transforma num valor de 350, 380 reais, 400 reais, quando a gente coloca o valor do farelo e o valor do óleo. Esses produtos vão ser direcionados para outras indústrias. Lembrando que o farelo de arroz, o farelo
desculpa, eu falei arroz, porque a minha família, o meu pai é o pioneiro dos óleos alternativos, e antes da soja chegar em Goiás, a minha família já empreendia aqui com indústrias de óleos vegetais aqui. Então, o farelo de soja, o destino dele é alimentação animal, ou seja, ela vai ser a fonte de proteína para a gente preparar a cesta nutricional de todo o nosso rebanho de aves, de suínos e de bovinos. Relembrando que isso vai ser consorciado, porque o farelo de soja é fonte de proteína, vai ser consorciado com fontes de energia como o milho, por exemplo, que é outra commodity que a gente tem uma pujança muito grande. E quando a gente soma a produção de Goiás entre soja e milho, nós vamos passar de 35, vamos chegar a 35 milhões de sacas aí. 35 milhões de toneladas, desculpe. O óleo de soja, ele tem dois destinos. Ele tem um destino industrial, tá, que ele vai alimentar máquinas como veículos, porque parte desse destino industrial é o biodiesel. E a outra parte vai para a alimentação humana, em forma de óleo comestível para uso na cozinha, em forma de margarina, em forma de sorvete, em forma de biscoitos. Por quê? Porque uma das matérias-primas desses produtos é a gordura hidrogenada de soja. Então, eu estou dizendo isso para a gente entender como é que se constrói riqueza, como é que se constrói um país. Porque não se constrói um país sem renda, e não se faz renda sem trabalho, e não se faz trabalho sem indústria. Agora, indústria não viabiliza se não tiver mercado. E o mercado só vai funcionar se tiver gente recebendo salário que gera renda para comprar algo nesse mercado. Então, o que eu quero dizer com isso é, vamos entender a força do nosso setor para que a gente possa exigir, de fato, o respeito que é devido a todos os componentes desse segmento, a começar principal e prioritariamente os produtores rurais. E por que eu estou dizendo essa prioridade não é em detrimento da importância dos outros atores? É porque os produtores rurais eles estão expostos a diversos riscos não controláveis. O risco climático, o banco não participa do risco climático. A trade não participa do risco climático. A agroindústria, a esmagadora de soja, não participa do risco climático. Quem participa do risco climático é o produtor. Quem assume o ônus do passivo ambiental, do passivo trabalhista, dos passivos que são gerados por um país que tem uma estrutura de tributação complexa, tem uma estrutura de regulação do trabalho complexa, que naturalmente gera oportunidade para a criação desses passivos. Um país que tem uma legislação ambiental considerada uma das mais rígidas do mundo, quem fica exposto às exigências ambientais é novamente esse produtor. E aí, para piorar tudo, um país que está chegando próximo de desembolsar 1 trilhão, e o número é esse mesmo, 1 trilhão de reais para bancar a estrutura financeira de dívida nossa. Infelizmente, os países financiam a sua ineficiência, as suas dívidas com emissão de títulos, que são lastreados e remunerados, e são movimentados pelo sistema bancário. Então, num país que tem uma Selic que sinaliza 15%, nós podemos falar facilmente que o nosso custo financeiro hoje fica com folga entre 18% e 20% para quem tem crédito. Para quem não tem, isso extrapola 25%. Tá? Porque ele vai ter que acessar outras alternativas que acabam encarecendo mais esse custo financeiro. Agora, por que eu estou dizendo isso? Se eu tenho um produto X, que é a minha TIR, que é a minha taxa interna de retorno, projeta 18%, como é que eu vou sobreviver pagando 20%? Porque o custo de financiamento ele é inevitável, porque eu não tenho estrutura de capital próprio para bancar aquela produção. Então, isso acaba deixando a nossa classe de produtores refém de um sistema nocivo, de um sistema hostil e de um sistema que mantém uma escravidão. E é nesse sentido que a terceira palavra que eu falei é respeito. Então, eu vou desejar sinceramente que a gente, de agora por diante, que nós possamos contar com lideranças melhor preparadas, tá, para iniciarmos um processo de transformação desse país. E eu falo isso porque um projeto como esse da Expedição Safra, que eu vou dizer para vocês, eu como um dos sócios da plataforma AgroSelections, que foi uma das principais patrocinadoras desse projeto, vou dizer que o primeiro desafio começa dentro da nossa estrutura societária, porque eu sou um dos sócios, não sou o sócio. Nós temos vários investidores envolvidos no nosso negócio, então a primeira coisa que precisa é a gente ter coragem de assumir a responsabilidade para defender uma causa como essa, de nós sermos um apoiador
e sermos um dos grandes patrocinadores desse projeto. Isso faz parte de um projeto nosso que já vem há mais de 5 anos e que tem como objetivo suportar esses produtores, levar para esses produtores todo o apoio que eles precisam para manter primeiro a sua sobrevivência, para depois poder pensar num nível melhor de vivência e melhoria da qualidade de vida. Então, o que eu quero dizer com isso é, movimentos como esse incitam que novas lideranças surjam. E eu, agora, eu estou saindo de um período sabático, onde eu fico em retiro de silêncio, todos os anos eu tiro um momento que eu fico em absoluta conexão com Deus, silenciado para poder entender o que eu estou fazendo, o que eu estou deixando de fazer para dar minha contribuição, onde é que eu estou sendo omisso, e justamente por admitir que eu estou sendo omisso em chamar a nossa população, e quando eu falo população, é a população da qual eu faço parte, a população empresarial, a população de lideranças, para um movimento mais articulado. Para que, ao invés de algumas lideranças a gente acreditar de que nós somos mais importantes uns nos outros, que a gente acredite na importância da nossa interdependência. E acreditando nisso, nós vamos passar a trabalhar de maneira ordenada, compartilhando potenciais, compartilhando oportunidades, compartilhando competências. Eu tenho certeza que o que nós conseguimos montar nesses últimos anos e que está disponível agora para a classe produtora, então eu sempre anunciava que vai estar, não, agora já está pronto e disponível toda uma estrutura de suporte que vai de ponta a ponta para que os produtores tenham, de fato, um lugar, uma equipe 100% dedicada a garantir a melhor produção, a melhor qualidade, a melhor chance de que o futuro seja melhor do que o presente. E a gente só vai conseguir isso quando iniciativas como essa forem mais valorizadas, e para que isso aconteça a gente precisa ter o R de respeito. Então fica aqui o meu convite para que todos nós, em primeiro lugar, assumamos uma posição de maior protagonismo e que para isso a gente assuma primeiro a missão de enxergar o nosso tamanho. Nós não estamos falando de um paizinho, não. E eu vou dizer o seguinte, para alguém muito grande estar falando da gente, é sinal que nós temos uma relevância muito maior do que a gente imagina. Porque se a gente não tivesse nem mencionado, a gente estava sendo. E se nós estamos sendo mencionados, estamos sendo atacados permanentemente e de forma repetitiva por grandes nações, grandes potências, é sinal de que, de alguma forma, o nosso poder ameaça, o nosso poder incomoda. Então, o convite é, vamos tomar posse desse poder que nós temos, vamos tomar posse desse espaço que nos é de direito, eu sempre falo isso, e vamos aproveitar esses próximos anos a começar deste momento agora para construir o espaço que a gente quer como país protagonista entre os principais líderes mundiais que garantem a produção de energia e de alimento. Esse é o meu convite final. E eu finalizo desejando a todos que a gente tenha todas as bênçãos de Deus, para que a gente tenha toda a sabedoria, para que os caminhos nossos sejam iluminados, para que as nossas mentes sejam direcionadas, para que principalmente nossas lideranças passem a se articular de maneira mais harmônica, menos disputando razão, disputando menos razão e buscando o maior bem da coletividade. Passou o momento da gente realmente nos dar os braços, nos dar as mãos para fazer essa construção tão necessária para esse país e para esse mundo. Então, um grande abraço a vocês, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência, e eu espero que a gente tenha muitos momentos de comemoração como esse de hoje, e como a expedição continua agora, porque agora nós vamos acompanhar a evolução dessa safra, a gente vai aqui falando sobre essas evoluções, para que quando a gente fechar a colheita dessa safra, a gente possa fazer outra celebração e montar um planejamento para o futuro que a gente está aqui construindo e desejando para todos. Um grande abraço.